Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde 360 do Marco FMS EBSER, hoje com um tema muito importante que é o Dezembro Vermelho. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, doutora Isadora de Lima Xavier Andrade. Ela é médica graduada pelo Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, especialista em infectologia pelo MAP. Ela atua no Centro de Doenças Infectoparasitárias de Campo Grande, no Hospital Dia da Prefeitura, no Hospital São Julião, e ela é médica assistente e preceptora da residência médica em infectologia no MAP. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Prazer também estar aqui e poder conversar um pouquinho sobre esse tema. Vamos falar então sobre Dezembro Vermelho. O que é essa campanha e qual que é a sua importância? Então, Dezembro Vermelho é uma campanha de conscientização só para falar sobre o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. É uma campanha para trazer essas informações para a população sobre o que são essas doenças, o método de transmissão, os testes que são feitos, a importância do diagnóstico precoce e também para trazer e tirar um pouco esse estigma e esse preconceito, trazendo informação para a população. Antes da gente desenvolver, eu queria que você falasse qual que é a diferença entre HIV e AIDS, que as pessoas ainda confundem, né? O HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Então, quando a pessoa ela se infecta pelo HIV, não necessariamente no mesmo momento ela não vai ter a doença que é a AIDS. Então, a infecção é quando já tem o vírus na circulação, mas esse vírus ainda não gera sintomas. A AIDS já é o estado avançado da doença, quando a pessoa ela já vai apresentar os sintomas. E quais são as principais formas de transmissão do HIV? Para pensar nas formas de transmissão, a gente tem que pensar em quais fluidos que transmitem o HIV. Os dois principais, o sangue e as secreções sexuais. Então, no sangue, é o sangue contaminado em coisas que podem furar ou cortar, né? Os pérfuro-cortantes. Então, acidentes com agulhas ou compartilhamento de injeções, de drogas injetáveis, isso são uma forma de transmissão do HIV. E a outra forma é a forma sexual. Então, o contato dessa secreção sexual com as mucosas. Então, no sexo tanto vaginal, anal e também no sexo oral, que é uma forma que as pessoas às vezes esquecem, né, de usar a proteção, a camisinha, para evitar a transmissão do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis. Além de HIV, que mais que pode ser transmitido de doenças? Todas as infecções, então sífilis, hepatite B, hepatite C, HPV, herpes. Todas as infecções sexualmente transmissíveis podem ser transmitidas através do sexo, desse contato de secreção com as mucosas. Nenhuma delas erradicadas, né? Sim, com o tratamento, assim, a hepatite C, a sífilis, o HPV, então tem gonorreia, clamídia, são infecções sexualmente transmissíveis que têm tratamento. Já outras são infecções crônicas que têm controle, né? Então, a hepatite B, o HIV, são infecções crônicas que a gente consegue, com tratamento, ter um controle da doença, mas não tem uma cura. Eu lembro que a AIDS surgiu mais ou menos nos anos 80, né? Teve muita mudança de lá para cá, de evolução de tratamento. Não, hoje em dia o tratamento é muito mais moderno, né? Hoje em dia, antigamente chamava de coquetel porque eram vários comprimidos. E hoje em dia, inicia com 2 comprimidos, já tem o controle da doença, com 2 comprimidos ao dia. Antigamente tinha a questão dos remédios terem muitos efeitos colaterais, de causar lipodistrofia, que é alteração da gordura corporal, que então dava um aspecto diferente para o paciente. Hoje em dia os remédios não fazem mais isso, então não tem, HIV hoje em dia não tem cara. Então, hoje em dia o tratamento avançou muito e o controle da doença ele é excelente. Esse fato de não ter cara por um lado é bom e por outro não, né? Infelizmente as pessoas ainda escondem o diagnóstico pelo preconceito que a sociedade tem. E esse preconceito está muito ligado a não
conhecer a doença, não saber que a pessoa que faz o tratamento, ela não vai adoecer do HIV. Muita gente tem essa dúvida, né? Assim que tem o diagnóstico, pensa que vai chegar um momento que vai chegar na AIDS. E não, se a pessoa descobre, ela faz o tratamento, ela não chega nisso nunca. Tomando o remédio certinho, acompanhando, né? A gente tem o controle do vírus, o controle da imunidade. Então, a pessoa nunca vai ter doenças. Ela nunca... Doenças, né, da AIDS, doenças oportunistas. Então, a pessoa não chega nisso. Fora que a pessoa que faz o tratamento, ela fica com vírus negativo no sangue. Então, ela não transmite para outras pessoas, nem via sexual. E muito menos de outras formas. Então, a pessoa ela não tem que ter medo de se relacionar, não tem que ter medo de ter filhos, porque com o acompanhamento também as crianças nascem sem o HIV. Isso é importante. E não tem que ter medo de trabalhar, de conviver com as pessoas, porque não transmite de outras formas, né? As pessoas têm muita dúvida nisso também. Em relação a saliva, a beijo, a abraço, a usar banheiro, né? De uma pessoa que vive com HIV não tem essa forma de transmissão, urina, fezes, saliva não transmitem HIV. Mas é importante que esse tratamento seja acompanhado para sempre, né? Sim, e o acompanhamento, depois que a pessoa tem o diagnóstico, que são feitos os exames iniciais, visto qual que é a situação imunológica da pessoa, se tem alguma infecção associada ou não, então é feito um tratamento. Então, no começo, o acompanhamento é mais próximo, né? Quando a pessoa já está com o controle da doença, o acompanhamento é a cada 6 meses. Então, uma pessoa precisa ir pelo menos 2 vezes no ano, passar com o infectologista para fazer os exames, para ver como que tá, né? Mas é um acompanhamento muito tranquilo, né? O que seriam essas doenças oportunistas, por exemplo? Por exemplo, candidíase esofágica. Então, a cândida ela é um fungo que mora com a gente. Então, ela vive no nosso trato gastrointestinal e genital, nosso trato genital também. Quando a cândida ela multiplica de uma forma exacerbada, é um sinal que a imunidade da pessoa está baixa. Então, pode já ser um sinal inicial para as pessoas se atentarem, né? Candidíase, né, vaginal de repetição nas mulheres, então é uma forma de uma doença que pode aparecer, né, como oportunista. E tem outras doenças assim que são menos conhecidas da população, né? Doenças de fungos no pulmão, pneumocistose, criptococose, histoplasmose, que são doenças assim mais que o infectologista reconhece, trata, que não é do conhecimento da população geral. Então, eu acho que trazer a candidíase de repetição como sendo um sinal para as pessoas procurarem que tem alguma coisa errada. Outra doença muito associada, assim, as pessoas procurarem e ter um diagnóstico do HIV porque aparece, é o herpes zoster. Porque a infecção pelo herpes zoster é aquela infecção que a pessoa teve uma catapora na infância, e aí esse vírus ele nunca desaparece do corpo, ele fica latente, é como se fosse escondido. E na velhice, né, quando a imunidade cai naturalmente, por causa do passar dos anos, pode aparecer o herpes zoster, que é o famoso cobreiro, né, que a população chama de cobreiro. Quando o herpes zoster aparece num jovem, tem alguma coisa errada. Tem que despertar para procurar alguma imunidade baixa. Então, um dos exames que tem que fazer é do HIV. Sobre o uso de preservativo, como é que ele reduz o risco de infecção de HIV? O preservativo, embora a gente ainda tenha outras ferramentas, né, para evitar a infecção pelo HIV, ele ainda é o mais importante, porque além do HIV, ele previne de outras infecções sexualmente transmissíveis, porque ele é um método de barreira, então ele deixa a secreção sexual guardada, sem contato com a mucosa do outro, então previne todas. Agora, em específico para o HIV, a gente tem outras ferramentas, que é a PrEP, que é um comprimido antes da relação sexual, e a PEP, que é pós-relação sexual. Então, eu vou falar um pouquinho desses dois, como métodos também de prevenção. A PrEP é principalmente para alguns grupos de risco. Então, pessoas que se relacionam sem preservativo, né, por questão, assim, né, de se colocar nessa situação, mas por querer, né? Então, ela tem que procurar alguma forma de se proteger, né? Então, a PrEP é um comprimido diário. Para a mulher, tem que ser um comprimido todos os dias,
para poder ter relações sem preservativo e evitar a infecção pelo HIV. Durante quanto tempo? Ela vai tomar durante 20 dias até estar protegida para ter relação sem perigo, né? Então não é tomou e vai... Não pode. Aí tem que ser esses 20 dias para ter nível no sangue para proteger, assim, 100%. Agora, nos homens, isso varia por causa de hormônio mesmo. Então, nos homens já tem proteção se ele tomar 2 comprimidos e ter relação 2 horas depois desses 2 comprimidos. E aí, depois dessa relação sexual, ele vai ter que tomar mais um e depois mais um comprimido. Então, toma 2 no primeiro dia, tem a relação, e depois nos dias seguintes 1 e mais um. Isso é a PrEP sob demanda. Só que a PrEP sob demanda é só para homens. Não funciona para as mulheres. Para as mulheres tem que ser um comprimido diário. E claro que com a consulta com o infectologista, a gente vai ver qual modalidade é melhor, até para o homem, né? Porque se ele está num relacionamento soro diferente, então que a pessoa que ele se relaciona tem o HIV, é interessante que faça uso todos os dias, para não ter isso de ficar lembrando de vez em quando, de tomar 2 comprimidos, até ter, porque tem que ter uma organização, né? E a outra modalidade de prevenção é a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, se a pessoa teve relação sexual sem o preservativo, ela tem até 72 horas para procurar atendimento. Ela vai fazer o teste rápido do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis. Estando tudo negativo, ela vai tomar 2 comprimidos por 28 dias. E aí também é um fluxo de atendimento. Então, depois de tomar esses 28 dias de remédio, depois dessa exposição de risco que ela teve, ela vai também repetir os testes e fazer um acompanhamento até que depois encerra o caso, né? E nesse acompanhamento a gente também pode depois passar para conversar sobre a PrEP para a pessoa depois que ela fez a PEP, né? Então, é uma forma dela se prevenir, já que são opções, né? A pessoa não faz uso da camisinha, ela tem que se prevenir de alguma forma e a gente tem que dar as opções. E esse para ambos os sexos, para homem e para mulher, esse pós funciona da mesma maneira? Da mesma forma, isso. Para homem e para mulher, da mesma forma. Só a PrEP que é diferente. E as pessoas têm consciência disso, que eu acho que é importante falar que esses casos, eles são casos que não podem ser rotineiros, né? Sim, isso. E até uma coisa, né? Se a pessoa ela procura muito o serviço de saúde buscando a PEP, que é a pós-exposição, então ela está se expondo repetidamente a relações sexuais sem preservativo e procurando a PEP, a gente tem que chamar essa pessoa para conversar sobre a PrEP. Então, vamos se prevenir então antes de acontecer, né? Para evitar de repetidamente ficar tomando a PEP. Esses comprimidos, eles são o quê? É um antirretroviral. Então, eles impedem a replicação do vírus dentro do corpo da pessoa. Eles funcionam assim. É como se o vírus ele entra em contato com a mucosa, então ele entra no corpo. E antes que ele consiga atingir a célula de defesa, que é o CD4, e consiga se multiplicar lá dentro, o remédio já age. Então, por isso que tem esse tempo de 72 horas e o tempo de antes. Então, é assim que funciona para evitar a infecção. Porque a partir do momento que ele entra na célula de defesa para se multiplicar, ele já acopla no DNA. Então, aí o remédio já não consegue curar. E é por isso que o HIV não tem cura hoje em dia, né? Porque estão se pesquisando formas de fazer esse vírus sair do esconderijo. De sair desse nosso DNA e se expressar para o remédio agir. Então, é por isso que ainda não existe cura para HIV. E da época da descoberta até hoje, assim, os números reduziram, aumentaram? Olha, ainda é muito prevalente na nossa população. Só que o que mudou principalmente, e é o que é mais importante de falar, é que não tem mais isso é uma doença de um grupo específico. É uma doença de homem que faz sexo com homens, de gays, de travestis, de trans, de profissionais do sexo, não é mais. Hoje em dia é pareado heterossexual, homossexual, de infecção. E também está tendo um aumento de infecções na população mais idosa, que é uma população que às vezes não usa o preservativo. Então, assim, é importante as pessoas saberem que toda pessoa que se expõe a ter relação sexual sem o preservativo, ela está exposta a pegar o HIV. Então, não é porque ela é heterossexual que ela não corre esse risco. E as pessoas se sentem um pouco protegidas. Não, isso é uma doença ali daquela população. E não é mais.
Então, as pessoas elas têm que tomar essa consciência de que se expor ao risco se expôs, procurar as alternativas, né? A pós-exposição, a profilaxia pós-exposição, a PEP, é uma alternativa. E também fazer os testes, né? Para poder ter esse diagnóstico. Porque é o que vai prevenir da pessoa não ter a AIDS, né? Se ela não descobrir uma infecção que pode ficar anos e anos sem a pessoa sentir nada. E quando vai sentir alguma coisa, emagrecer, ter febre, ter uma infecção oportunista, já tá tarde, né? Lógico que tem tratamento também, mas ela não precisava passar por isso. E quais são os principais sintomas da infecção do HIV iniciais? Iniciais é o seguinte, é uma síndrome, chama síndrome antirretroviral aguda, que basicamente são sintomas como se fosse uma febre, porque o HIV é um vírus, então ele é como se desse uma virose na pessoa. Então a pessoa vai ter uma dor no corpo, uma febre, um aumento dos linfonodos pelo corpo, pode ter dor de garganta, dor de cabeça. Então nunca que a pessoa vai pensar isso como HIV. Ela vai pensar que ela está com alguma virose, com alguma gripe, e esses sintomas vão passar. Então, a hora que manifestar de novo são esses outros sintomas que eu disse, que é perda de peso, rápida, febre, aí vai aumentar os gânglios de novo, ela pode ter diarreia intermitente, então ter vários episódios de diarreia que não melhoram, ter uma dor de cabeça forte. Então, assim, são vários sintomas e já ter alguma doença oportunista associada que vai também, né, debilitar a saúde dessa pessoa de uma forma que tem o tratamento, mas demora mais para recuperar a saúde, né? E é uma coisa que ela acaba sendo recorrente, né? Ela não é assim, tive uma vez. Você fala ela se repete esses sintomas de febre, é uma coisa que não passa? Não, ele passa. Quando a pessoa tem a primeira vez, é como se o corpo reagisse ao vírus que acabou de chegar. E depois ele vai ficar num estado de latência. Igual eu te expliquei no começo, ele vai entrar nas células de defesa e vai começar a se multiplicar e ali ele vai ficar, o corpo nem percebendo mais. Até que a defesa da pessoa vai caindo tanto que ele começa a se multiplicar muito e o corpo começa a reagir contra. Então, vai passar anos da pessoa sem descobrir. 1, 2 anos, às vezes mais tempo, cada organismo reage de um jeito, mas depois desse começo, pode ficar anos sem perceber nada. Então, por isso que é importante testar. Porque às vezes não sente nada mesmo. A maioria das vezes não sente. Até essa é a nossa próxima pergunta. Por que é importante fazer esse teste e com que frequência ele deve ser feito? Na população geral, toda pessoa com vida sexualmente ativa, ela tem que se testar uma vez por ano, pelo menos, né? E dependendo da exposição, das situações de risco, mais vezes, né? Mas no mínimo uma vez por ano. Porque são infecções, além do HIV, sífilis também é uma infecção muito prevalente, tem muito na população e que só aparece fazendo teste. Hepatite B, hepatite C. Então são infecções, porque elas não... o agente etiológico está lá, mas ele não está manifestando, não tem um sintoma. Então a pessoa precisa testar para descobrir. E precisa descobrir para tratar, né? Para evitar que essa doença manifeste. E na rede pública, como que é o acesso a esse teste? Todas as unidades básicas de saúde têm os testes rápidos, são testes bem simples de fazer. Parece um pouco teste de gravidez, porque o gravidez coloca o xixi e vai ter os tracinhos. O teste do HIV e das outras infecções são assim também. Só que a diferença é que fura o dedo, então com uma gotinha de sangue em cada kitzinho de teste, coloca um outro reagente e vai esperar o tempo do teste. Se der 2 tracinhos, é o positivo. Esse é um teste inicial. Depois desse teste, ainda é feito o confirmatório de exame de sangue, né? Mas por aí já dá para saber, né? Ter uma suspeita para poder fazer o teste específico. Então, toda unidade básica tem e qualquer pessoa pode procurar para fazer o teste. E é muito rápido, né? Porque furar o dedo e esperar uns minutos que tem o resultado. Ele é um autoteste? Não, é um profissional que faz? Não, esse é um profissional que faz, porque depende do reagente e tudo. Mas existem os autotestes, que são testes de saliva, que tem um programa que chama A Hora é Agora,
que se colocar na internet, acha que em Campo Grande participa desse projeto. Então, tem locais que estão distribuídos autotestes para a pessoa fazer. E está até orientado, né, caso der positivo, procurar uma unidade de saúde para poder ser orientado, marcar consulta e tudo, e fazer o teste confirmatório. Era isso que eu ia perguntar, assim, confirmou, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que procurar um ambiente de saúde ali, então uma UBS ou o ambiente específico que tem um infectologista, que é o CEDIP, né, e tem o CTA também, que tem um infectologista, para poder ser aconselhada, orientada, porque as pessoas chegam muito assustadas, tem toda essa questão do estigma da população, de preconceito. Então, para a pessoa ela não ficar assim, se martirizando sozinha, ela tem que procurar atendimento. Porque, às vezes, as pessoas caem na negação da doença. Não é verdade, não está acontecendo comigo. Mas é muito importante ter esse diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo tratar, mais chances da gente evitar de chegar num estado mais crítico da doença, né? Então, não chega nesse estado se começar a tratar quanto antes. Aqui no Hospital Dia, como que funciona? Aqui o Hospital Dia é relacionado a medicações para prevenção de infecções que a pessoa já teve. Mas o autoteste, o teste não tem, né? Não, porque aqui não é aberto, é um serviço secundário. Então, o importante para a população geral é procurar atenção primária, que são as UBSs. Aqui já é outro segmento. É um passo mais avançado, digamos assim. Uhum. E o que a gente tem de tratamento disponível para quem está com HIV/AIDS? Então, hoje em dia, o esquema preferencial que inicia o tratamento são 2 comprimidos. A pessoa vai tomar esses 2 comprimidos uma vez ao dia. E é por isso que é importante, né, passar em consulta com o infectologista para a gente poder levantar tudo que a pessoa já tem de comorbidade, o que ela toma de remédio, para ver se tem algum remédio que interage com esses remédios que a gente vai iniciar. Porque tem outros remédios também. Então, dependendo do que a pessoa toma, pode ser que tenha alguma interação que a gente precise mudar um pouquinho o esquema. Mas, no geral, são esses 2 comprimidos, que tem nomes, assim, difíceis. Então, tenofovir lamivudina é o maior e dolutegravir o menor. Mas, assim, as pessoas não precisam saber o nome. São 2 comprimidos. Eles são associados. Tomamos 2 juntos. E em termos de estudo, avanço, tem alguma coisa atual, vacina, por exemplo? Estão pesquisando, assim. E sobre a cura, é isso que estão tentando fazer hoje em dia. É tentar tirar o vírus da latência, que é isso dele ficar acoplado em certos lugares, junto com o nosso DNA, que não consegue sair para o remédio conseguir agir. Então, estão tentando descobrir a cura nesse sentido de substâncias que tirem o vírus da latência. E estão vendo também novos medicamentos injetáveis que vão ajudar, porque daí não precisa ser diário, já vai ter meses aí de intervalo, então 2 meses já existe um remédio, mas não tem no Brasil, mas existe fora. Um remédio para tratamento que é injetável uma vez a cada 2 meses que a pessoa toma e fica controlado, né? Então, tem coisas novas vindo, mas vamos esperar, né? Um avanço. Como que a desinformação sobre HIV/AIDS pode impactar a vida das pessoas afetadas? Então, é justamente isso, né? A população geral ainda tem muito preconceito e muito essa visão antiga de HIV relacionada à promiscuidade, a grupos específicos, né? E hoje em dia não é mais assim. E também sobre discriminar a pessoa em relação a ter medo da pessoa, medo de pegar alguma coisa, né? E isso não é assim, né? Então, a informação é importante para que quebre, né, esse preconceito. Porque hoje em dia a pessoa faz o tratamento, ela não transmite nem por via relação sexual, quando está indetectável. Muito menos na convivência, muito menos no trabalho. Então, ela tem uma vida normal e não tem essa necessidade de impor, né, um estigma, um preconceito em cima da pessoa, porque não é uma doença associada a um grupo mais. Quais as principais recomendações para uma vida saudável para as pessoas vivendo com HIV?
Ó, o HIV acaba sendo uma infecção crônica. Então, o infectologista fala assim que tem que ser o clínico dos nossos pacientes, né? São as recomendações para a população geral. Então, a gente tem que cuidar do peso, cuidar da alimentação, evitar o tabagismo, evitar o consumo de álcool, cuidar da pressão, diabetes, colesterol, tudo isso a gente cuida, porque é a forma de prevenir, né, eventos cardiovasculares no futuro, então infarto, AVC. Então, além de tomar os remédios para controlar o HIV, a gente começa a prevenir com vacinações, que a população que vive com HIV, ela tem direito a vacinas que não tem disponível para a população geral, então vacinas de pneumonia, de meningite, de HPV. HPV tem para adolescentes, né, para o grupo de adolescentes. Para quem vive com HIV, pode tomar até 45 anos. Então, tem esse aumento aí da idade para... Então, são várias medidas de prevenção, assim, a longo prazo. Porque a pessoa que vive com HIV, ela vai viver há anos. Ela vai viver como a população geral. Ela não tem uma expectativa de vida menor. É igual. Então, a prevenção para a saúde é a mesma, para todo mundo. Qual que é o papel que a comunidade pode desempenhar na prevenção e apoio aos portadores de HIV? Olha, eu acho que todo mundo tem que pensar em si, assim, se já tive uma relação sexual sem preservativo, eu estou em risco de ter HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. E as pessoas não podem ter medo de fazer o teste, de descobrir. Tem que ter medo de não descobrir e ficar doente. Então tem que trocar, virar essa chave. Então as pessoas ainda têm muito medo. Eu não quero fazer o teste, eu tenho medo. Tem que fazer. Vamos fazer para descobrir. Porque se descobrir, não é o fim do mundo. Vai tratar. O tratamento é gratuito, é disponível pelo SUS. E assim, é um remédio que, graças a Deus, nunca teve falta, né? Igual outros que faltam por aí. O do HIV sempre tem disponível. Então, não tem que ter medo de fazer o teste de descobrir. Porque na descoberta vai ser feito o tratamento e vai evitar as consequências, vai evitar da pessoa adoecer. E gratuito, né? Gratuito, distribuído gratuito. Então, só manter o acompanhamento que vai dar certo. Para a gente finalizar, como que a gente lida com esse estigma associado com HIV/AIDS na nossa sociedade? Porque tem toda uma coisa por trás, né? Eu acho que o maior preconceito está ligado a comportamentos, digamos assim. Principal é esse pensamento de ser doença de tal população, que isso não é verdade, né? Então, eu acho que o principal é o que a gente está fazendo aqui, que é informar as pessoas sobre o que sobre o tratamento, sobre que hoje em dia as pessoas vivem com HIV, não é uma sentença de morte, não é uma coisa que vai levar a pessoa a adoecer um dia, não. Fazendo o tratamento, ela vai viver bem, ela vai ter uma vida longa e saudável, vai ter um acompanhamento e o tratamento disponível gratuitamente. E eu acho muito importante também essa campanha do Dezembro Vermelho, além de informar, ela ser nessa época do ano, de dezembro. Porque muitas vezes a campanha do HIV, ela acaba sendo no carnaval. Eu acho que acaba reforçando o estigma de que é uma doença de promiscuidade, uma doença de certa população que se relaciona e tal. E não é assim, né? As pessoas têm que reconhecer que todo mundo que tem relação sem preservativo ou sem procurar outros métodos de prevenção, elas estão sujeitas a ter essa infecção. Então, elas têm que pensar que elas precisam se testar para poder ter o diagnóstico, para poder fazer o tratamento. Porque quando as pessoas descobrem e fazem o tratamento, a gente também diminui a prevalência, a incidência da doença, que é de ter mais gente pegando, digamos assim. Porque a pessoa que trata, ela não transmite. Portanto, quebra esse ciclo de transmissão também. É mais uma forma de prevenir a doença mesmo, tratar as pessoas que têm a infecção. Então, é muito importante para prevenir e para diminuir esse preconceito das pessoas é informar, fazer o que a gente está fazendo aqui, informar a população sobre isso. Quero agradecer a doutora pela disponibilidade, pelas informações, né? E que a gente consiga acabar com esse preconceito e mostrar que hoje
Nós temos outras formas de prevenção, a doença mudou, né? A forma de tratamento mudou. Acho que a gente tinha uma referência muito anos 80, que aqueles artistas famosos, tipo Cazuza, Fred Mercury, Renato Russo, acabaram falecendo da doença, que era muito inicial também. É porque naquela época não tinha o tratamento, né? Se tivesse o tratamento, eles estavam aí até hoje, né? É uma pena, assim, né? Mas, graças a Deus, avançou demais e tem avançado, né? Então, a gente tem que ter esperança. Esperança que a gente tem um tratamento muito bom hoje e a esperança da cura. E que a chave é informação, não ter preconceito, procurar, né? Tem muitas formas de acesso, está disponível. E a gente fica por aqui, agradecemos quem nos acompanhou, compartilhem, curtam e até o próximo episódio. Tchau, tchau!